Tem coisa que a gente sente antes de saber. Como uma porta que rende no fundo da alma antes de alguém girar a chave. Naquela manhã de sábado, eu não fazia ideia de que tudo ia desabar. Mas algo em mim já estava em pedaços. Ela desceu do carro como quem volta de um lugar onde não deveria ter ido. Cabelos presos às pressas, moletom masculino largo, o mesmo de sempre, mas com outro cheiro. Nos olhos, um cansaço que não vinha só do corpo. Era o tipo de olhar que denuncia quando a alma já não está em casa. Eu a vi de longe, do outro lado da rua, escondido atrás de uma banca de jornal fechada. Não era para eu estar ali. Não era para ser daquele jeito. Mas era. A Camila tinha dito que ia passar o fim de semana com a Carol, a melhor amiga de infância. E eu, idiota, cego, esperançoso, apenas assenti. Ajudei a fechar a mochila verde-oliva que ela sempre levava quando queria sumir por uns dias. Dei um beijo calmo, desejei que ela aproveitasse. E então, sozinho, travei a porta do nosso apartamento com as mãos tremendo. 2 dias depois, a verdade começou a cochichar no meu ouvido. Foi sem querer. Eu juro. Peguei o tablet dela no domingo de manhã, meio entediado, meio inquieto. E foi lá, numa aba esquecida do navegador, que encontrei a reserva. Hotel Miramar, check-in na quinta noite, saída prevista para domingo. Quarto com cama de casal. Hóspede, Camila Andrade. Nada daquilo batia com o endereço da Carol. Nem com qualquer desculpa. O nome do hotel me queimou os olhos. Era perto do centro, do lado oposto da cidade. Longe de qualquer casa de amiga. Eu fui. Peguei o carro e fui. Não mandei mensagem. Não fiz escândalo. Só dirigi. Estacionei do outro lado da rua e fiquei ali, observando a entrada do hotel por mais de 6 horas. Entravam e saíam casais, gente de terno, entregadores de comida. E eu, ali, esperando ver algo que me destroçasse de vez. Algo que me libertasse pela dor. Mas ela não apareceu. Pelo menos não até o fim da tarde, quando o céu já começava a atingir o asfalto de laranja. E quando apareceu, veio sozinha. Olhos marejados, rosto inchado, celular na mão como se quisesse atirá-lo no meio da avenida. Ela passou pelas portas automáticas sem olhar para os lados e foi sentar no cantinho do estacionamento, perto de um cercado de lixo, como se as pernas tivessem desistido. Era minha chance de ir embora. De fingir que não vi. Mas algo me puxou. Caminhei até ela em silêncio. Cada passo parecia me afundar num poço que não tinha fundo. Quando cheguei perto, dava para ouvir a respiração dela, entrecortada, trêmula, partida. Ela levantou os olhos devagar. Me viu. Por um segundo, eu esperei surpresa, medo, culpa. Qualquer coisa. Mas tudo que ela disse, com a voz rouca e fria, foi: "O que você tá fazendo aqui?" Não era choque. Era incômodo. Como se eu tivesse atrapalhado algo. E foi ali, naquele instante, que tudo se partiu dentro de mim. Ela sabia. Ela sabia que eu tinha descoberto. Não tentou negar. Não tentou suavizar. Só revirou os olhos, limpou o rosto com a manga do moletom, que, aliás, era de homem, com uma estampa que eu nunca tinha visto, e se levantou devagar. Não faz cena, Leandro. Agora não. Agora não. Como se tivesse hora para descobrir uma traição. Olhei para ela, direto nos olhos, e disse, sem gaguejar: "Você me traiu." Ela não se mexeu. Não piscou. Só virou as costas e entrou de novo no hotel. E eu, feito sombra, fui atrás. Não por coragem. Por necessidade. Eu precisava entender. Precisava ouvir da boca dela. Precisava ver o que restava de nós. O que me esperava no 6º andar não era só a confirmação. Era o início de um terremoto. E foi quando o elevador fechou as portas, no silêncio mais amargo que já vivi, que ela soltou a primeira bomba. Se prepara para não passar vergonha. Essa foi a primeira rachadura no mundo que eu achava que conhecia. E foi só o começo do colapso. A porta do elevador abriu num estalo surdo. Ela saiu primeiro, sem dizer nada, pés descalços no carpete gasto do corredor. Caminhava como quem já esqueceu que o outro está atrás. Eu segui, 5 passos atrás, o coração batendo como um alarme que ninguém escutava. Parou diante da porta 612. Passou o cartão como quem entra em casa depois de um dia comum. Empurrou e entrou sem olhar para trás. Eu entrei logo depois. O cheiro foi o primeiro tapa. Um perfume masculino, forte, amadeirado, invadiu minhas narinas como uma acusação. Nunca foi meu. Nunca esteve na nossa casa. Depois veio o resto. Cama de casal bagunçada, lençol puxado de um lado.
Um par de tênis masculinos encostados sob a escrivaninha. Uma carteira de couro sobre a cômoda. No banheiro, escova de dentes molhada. Só uma. E um copo descartável ao lado. Ela jogou o celular na cama com descaso, sentou na beira do colchão e cruzou os braços. Parecia exausta. Ou talvez fingisse estar. E aí disse, sem sequer me encarar: senta aí. A gente precisa conversar. Mas eu não me movi. O chão parecia feito de cacos. Ela finalmente levantou os olhos. Eu sei o que parece. Mas eu não vou fazer escândalo. Não vou chorar. Você descobriu. Pronto. Vamos falar como dois adultos. Como dois adultos. A ironia mordeu minha garganta. Quem é ele? Ela deu de ombros. Um gesto pequeno, cruel. Alguém que eu precisava. Essa frase me atravessou com mais força do que se ela tivesse dito um nome. Era pior. Era mais íntimo. Ela não estava apaixonada. Estava carente. Você precisava? Não tenta transformar isso em tragédia, Leandro, respondeu, agora com a voz firme, olhos vidrados. Você já estava distante há meses. Chegava do trabalho, mal falava. Comia, se jogava no sofá, ficava no celular. Dormia do meu lado como se eu fosse parede. Eu engoli seco. Então a solução foi trair? A solução foi parar de esperar você lembrar que a gente era um casal. Eu estava cansada de ser invisível. Ela disse isso como se fosse uma vitória moral. Como se tivesse feito justiça, não uma traição. Olhei para a cama de novo. Os travesseiros ainda marcados. Tinha alguém ali há pouco tempo. Ele vai voltar? Ela assentiu, sem vergonha. Foi buscar comida. A última peça do quebra-cabeça se encaixava. E era a mais cruel. Ela chorava lá fora, não porque me viu, mas porque ele saiu. O medo dela não era me perder. Era ele não voltar. Eu ri. Um riso seco, rachado, desesperado. Você queria que eu descobrisse como? Um bilhete? Um cartão de aniversário escrito obrigada por bancar meu caso? Ela levantou, já impaciente. Não seja infantil. Infantil. A palavra me feriu mais do que qualquer grito. Meus punhos fecharam por reflexo. Não por raiva física, mas porque não existia onde pôr aquela dor. Ela andou até o frigobar, pegou uma garrafa de água, tomou um gole como se estivesse na própria cozinha. Você age como se fosse perfeito. Mas me ignorar por meses não conta como traição emocional? Comprar flores de 2 em 2 meses e fingir que tá tudo bem? Ela me encarou com dureza. Ele me enxerga. Me escuta. Ele quer estar comigo. E ali, ela enfiou a faca até o cabo. Com gosto. Me afastei. Não consegui responder. O quarto parecia pequeno demais para mim. Quase fugi. Mas aí falei, num fio de voz. Sabe o que mais doeu? Ela parou, esperando. Te ver chorando lá fora, mas não por mim. Foi por ele. Por ele não voltar. Ela tremeu por meio segundo. Um tremor que não escondeu a verdade. Depois virou o rosto. Eu saí. E não olhei para trás. Mas aquilo não foi o fim. Aquilo foi só a primeira rachadura no chão que eu achava sólido. A verdade ainda estava começando a sangrar. E eu ainda nem tinha começado a descobrir tudo que me foi roubado. Eu dirigi sem saber para onde. Só sabia que não podia voltar para casa. A casa que ainda era nossa, mas que já não me cabia. O volante era o único ponto fixo nas minhas mãos enquanto o mundo rodava em câmera lenta. Estacionei num supermercado qualquer, desses abertos 24 horas. Fiquei ali, parado, vendo a vida seguir como se nada tivesse acontecido. Casais saindo com sacolas, um senhor empurrando o carrinho cheio de refrigerante, uma menina colocando o filho no banco traseiro do carro. E eu, sentado num carro que ainda tinha o cheiro dela, sem saber onde era o chão. Peguei o celular. Abri nossas mensagens. Rolei para trás, buscando algum sinal. Um alerta. Alguma palavra que me fizesse perceber onde tudo tinha começado a morrer. E aí vi. Uma mensagem antiga. 3 semanas antes. Indo para casa da Carol, não me espera, tá? Com um emoji de beijo no final. Na hora, respondi só com um joinha. E foi isso. Silêncio até segunda. E aí me lembrei. Naquele fim de semana, ela voltou com um lenço diferente, jogado no pescoço. Disse que era da Carol. Eu não perguntei mais nada. Como sempre. Voltei pro tablet. Ainda estava logado. E dessa vez fui fundo. Redes sociais, e-mails, arquivos arquivados, mensagens apagadas. Mas ela tinha deixado tudo ali. Não por descuido.
Por desprezo. Como se soubesse que eu nunca teria coragem de vasculhar. Mas tive. E o que encontrei foi um segundo universo. Um mundo inteiro paralelo, construído enquanto eu achava que estávamos apenas em silêncio. Fotos de drinks em bares que eu nunca conheci. Mensagens de madrugada. Piadas internas. Um cara chamado Marcelo L. Ali estavam as provas. Uma selfie dela, deitada na nossa cama, com a legenda, falta você aqui. Em outro trecho, ela dizia, acho que ele tá desconfiando. Isso, 2 dias antes do nosso encontro no hotel. Ela sabia. E mesmo assim foi vê-lo. Mas nada me preparou pro que veio a seguir. Havia uma reserva em meu nome. Hotel em Campos do Jordão. Final de semana seguinte. Quarto duplo. Tudo pago com o nosso cartão. Ela usou meus dados, meu nome, meu perfil salvo. E mandou o itinerário para ele com um comentário debochado, ele vai pagar sem nem saber. Muito bom. Meu coração parou por um segundo. Eles iam viajar. Juntos. Pagos por mim. Com meu nome na recepção. Com meu CPF na nota fiscal. Ela não estava só traindo. Estava construindo uma nova vida. Uma vida financiada pela antiga. Bati no volante com tanta força que buzinei. Uma mulher que empacotava compras do outro lado se assustou. Eu abaixei a cabeça. Tentei respirar. Não tinha mais volta. Não tinha mais dúvida. Aquilo não era um tropeço. Era um plano. Eu fui para casa do Daniel, meu amigo de infância. Ele abriu a porta de pijama, escova de dente na boca. Me olhou, entendeu sem perguntar, e fez sinal com a cabeça. Fica à vontade. O sofá é teu. Deitei. Não dormi. Só fiquei ali, encarando o teto como quem tenta segurar o céu com os olhos. Às 6 da manhã, abri nosso aplicativo bancário. E comecei a fazer contas. Quantos jantares? Quantos Ubers? Quantas noites no mesmo hotel, pagas com o dinheiro que eu depositava todo mês? E foi aí que algo se acendeu. Frio. Calculado. Silencioso. Tirei todo o dinheiro da conta conjunta. Cada centavo. Transferi para o meu banco pessoal, aquele que ela nem lembrava que existia. Depois, cancelei a reserva do hotel. Liguei para lá, expliquei que meu nome tinha sido usado de forma indevida. Pedi para bloquearem qualquer tentativa de entrada com meus dados. Fui atendido com eficiência. Por fim, criei um novo e-mail. Sem nome, sem pista. E enviei para Marcelo 3 imagens. A reserva com meu nome. A mensagem onde ela dizia que eu pagaria sem saber. E a selfie dela na nossa cama. No corpo do e-mail, escrevi apenas. Talvez valha a pena perguntar se mais alguém já sabe. Enviei. Desliguei o celular. Me recostei no sofá. E deixei o silêncio entrar. Naquele momento, eu não queria vingança. Só queria que o chão cedesse para eles também. Sem aviso. Como cedeu para mim. E quando liguei o celular horas depois, o que veio me mostrou que o estrago estava só começando. Quando liguei o celular de novo, eram quase 2 da tarde. 43 chamadas perdidas. 6 mensagens da Camila. Um áudio. Todas variações do mesmo desespero. Leandro, por favor, me responde. A gente precisa conversar. O que você fez? Isso não é justo. E o áudio, era outro tom. Ela chorava. Mas não era aquele choro silencioso de culpa. Era um choro nervoso, desesperado, como quem perdeu o controle do próprio jogo. Você não sabe o que fez, Leandro. Você não tem ideia do que isso significa. Você destruiu tudo. Tudo. Foi essa palavra que ficou ecoando na minha cabeça. Não nós, não nosso casamento. Tudo, para ela, era ele. Marcelo. Ela não estava lamentando por mim. Ela estava com medo de perdê-lo. Foi ali, ouvindo aquele áudio, que a ficha caiu inteira. Eu não estava mais de luto por nós. Eu estava enterrando a ideia que tinha dela. No fim da tarde, veio a confirmação. Batida rápida na porta do Daniel. Ele olhou para mim da sala, como quem pergunta com os olhos, quer que eu atenda? Fiz que sim. Ele abriu só uma fresta. Do outro lado, ela. A mesma roupa do dia anterior. Moletom amassado, cabelo preso de qualquer jeito, olhos vermelhos. Ele tá aí? Daniel, firme. Você devia ir embora. Eu sou esposa dele. Essa palavra já não quer dizer o que você acha que quer. Mas eu me levantei. Falei que tudo bem. Ele me deu espaço, contrariado. Ela entrou como uma tempestade. A mão tremia. E nela, o celular com as imagens que mandei pro Marcelo.
Foi você, né? Cruzei os braços. Só mandei a verdade. Isso era privado. Ela cuspiu, como se eu tivesse invadido a intimidade de alguém inocente. A risada escapou antes de eu perceber. Seca. Incrédula. Privado? Você usou meu nome, meu dinheiro, minha cama. E ainda acha que tem algum privado nisso? Ela passou a mão pelo rosto, como se quisesse apagar a situação. Você não entende. Isso é mais complexo do que parece. Complexo nada. É você e ele. Só isso. Ela deu um passo para frente, voz embargada. Não era para ser assim. Marcelo, ele não sabia de tudo. Ele achava que a gente estava em crise, separados. Eu não contei tudo para ele. Ah, claro. E você achou o quê? Que ele ia assumir o papel de herói. Que ia te salvar do casamento enquanto vocês tomavam vinho no interior. Ela hesitou. E eu vi. Pela primeira vez, vi a ruína nos olhos dela. Você destruiu isso, Leandro, ela sussurrou. Isso o quê? Nós dois? Perguntei. Mas ela demorou. Demais. Você tá triste porque perdeu ele, Camila. Não porque me perdeu. Você chorou por ele. Teus olhos não derramaram uma lágrima por tudo que jogou fora comigo. Ela quis negar. Mas não conseguiu. Se jogou no sofá do Daniel como se o corpo tivesse cedido. E ali, pela primeira vez, ela chorou de verdade. Não aquele choro calculado. Um choro sem máscara. Sem defesa. Você sabe como era viver ao teu lado nos últimos tempos? Ela murmurou, entre soluços. Você era um vulto. Você estava sempre ali, mas nunca comigo. Eu queria que você me olhasse como antes. Mas você sumiu aos poucos. E eu fiquei esperando. Até não conseguir mais. E aí decidiu se deitar com alguém para preencher o buraco. Minhas palavras vieram calmas. E frias. Você usou meu silêncio como desculpa para trair. Chamou de necessidade. Chamou de amor novo. Eu só queria sentir que importava para alguém, ela chorou. E por isso queimou tudo que construímos. Ela não respondeu. Só perguntou. Isso é o fim? Demorei para responder. Mas quando falei, foi com a clareza de quem já saiu da tempestade. Você acabou com tudo. Só esqueceu de me avisar o dia exato. Ela me olhou como quem espera misericórdia. O que eu faço agora? Me levantei. Falei sem raiva nenhuma. Sai da casa do meu amigo. Ela piscou, surpresa. É só isso? Essa é a tua misericórdia? Não respondi. Mas ela entendeu. Levantou, ainda frágil, e foi embora sem dizer adeus. Daniel fechou a porta, olhou para mim do jeito que só amigo de verdade olha. Vai ficar bem? Assenti. Mas era mentira. Porque a próxima verdade ainda estava por vir. E ela viria da última pessoa que eu esperava. 2 dias depois, eu finalmente cruzei a porta do nosso antigo apartamento. Ou do que restava dele. Os móveis estavam todos no lugar. As roupas dela ainda no armário. A caneca preferida dela, com a frase sem café, sem paciência, em cima da pia. Mas era como entrar num cenário abandonado. Nada mais tinha cheiro de lar. Tudo exalava a lembrança contaminada. A noite caiu sem aviso. E eu nem acendi as luzes. Sentei no sofá da sala, o mesmo onde ela tantas vezes se deitou com os pés no meu colo. Só que agora, ao meu lado, havia apenas o silêncio. E tudo nele gritava. Na madrugada, apaguei todas as fotos dela do celular. Apaguei as conversas. Os áudios. Os aniversários registrados. Não para esquecer. Mas para respirar. No dia seguinte, recebi uma mensagem da Megan, irmã da Camila. Leandro, será que a gente pode conversar? Megan nunca foi de se envolver. Tímida, reservada, dessas que preferem observar a opinar. Mas algo na mensagem carregava peso. Concordei. Ela apareceu à noite, de casaco fechado até o queixo e olhos inchados. Entrou devagar, como se pisasse num terreno perigoso. Não tô aqui para defender a minha irmã, começou, antes mesmo de se sentar. Mas tem uma coisa que você precisa saber. E eu devia ter contado antes. Senti um calafrio. Sentei de frente para ela. Pode falar. Ela respirou fundo. E falou. Eu sabia do Marcelo. O tempo parou. O quê? Não tudo. Ela só disse que estava conhecendo alguém. Que vocês estavam afastados, que era complicado. Ela me fez acreditar que vocês estavam meio que separados. Que era emocional, não físico. E eu acreditei. Eu quis acreditar. Mas ela ainda era minha esposa. Você sabia que ela estava me traindo.
Eu fui covarde, ela disse, com a voz embargada. Eu acreditei nela porque era mais fácil. Porque era minha irmã. Mas quando vi ela depois do hotel, chorando por ele e não por você, eu entendi. Eu vi quem ela virou. Ela tirou algo do bolso. Uma foto impressa, dobrada 4 vezes. Me entregou. Acho que você tem o direito de ver isso. Abri. O mundo parou. Era Camila. Sentada no meu quintal. No banco de madeira que eu mesmo construí. No colo de Marcelo. Rindo, com um copo de cerveja na mão. A foto fora tirada por alguém escondido, como quem registra uma cena que não deveria existir. Quando? Perguntei. 1 mês atrás. Ela disse que ia cuidar do teu cachorro enquanto você viajava a trabalho. Eu passei na tua rua por acaso. Vi os dois ali. Tirei a foto, mas não consegui falar nada. Não na hora. E agora eu tô aqui. Sentei. As pernas não seguraram mais. Ela levou ele pra minha casa. Pro meu quintal. Pra debaixo das luzes de Natal que a gente pendurou junto no verão passado. Ela colocou ele no meu mundo como se eu fosse um hóspede de mim mesmo. Isso foi real pra mim, murmurei, encarando a imagem como se ela pudesse me devolver o tempo. Eu sei, disse Mega, quase num sussurro. E então, vi um detalhe. No celular da Camila, sobre a perna dela, uma mensagem ainda aberta. Dava pra ler. Ele nunca vai saber. Mas eu soube. Soube tarde. Mas soube. Passei a noite sem dormir. A foto ficou em cima da mesa da sala, como um fantasma de papel. Toda vez que meus olhos encontravam aquele registro, alguma coisa me apertava por dentro. Algo denso, sujo, irreversível. Não era só o que ela fez. Era onde ela fez. No lugar onde eu acreditava que éramos verdadeiros. Na manhã seguinte, decidi o que precisava fazer. Não era vingança. Nem perdão. Era justiça poética. Copiei a foto. Coloquei no envelope. Sem bilhete. Sem nome. E fui até onde sabia que Marcelo trabalhava. Uma agência de publicidade no centro. Tinha visto o nome num dos e-mails trocados entre eles. Boa sorte com a apresentação de amanhã, ela dizia. Tô torcendo, meu bem. Esperei ele entrar. Camisa social, café na mão, aquele ar de quem acha que entende de tudo. Esperei 20 minutos. Entrei com o entregador, fingi que conhecia o lugar, subi até o 6º andar. Na recepção, entreguei o envelope. É pro Marcelo. É pessoal. A atendente sorriu, agradeceu. Eu saí sem olhar para trás. À tarde, ela me ligou de novo. Não atendi. Minutos depois, veio o recado. O que você fez? Marcelo não quer mais falar comigo. Me bloqueou. O que você disse para ele? Eu não respondi. Porque, no fundo, ela já sabia. À noite, ela apareceu na minha porta. Tremendo. Com a foto amassada na mão. Você mandou isso para ele? Assenti. Você trouxe ele pro meu quintal. Achei que ele merecia ver como é o terreno que você ocupou. Ela tentou falar. Mas pela primeira vez, não encontrou palavras. Você me humilhou, ela disse. Não, Camila. Você se humilhou. Eu só mostrei para ele o espelho. Ela sentou no degrau da entrada, derrotada. Ele me bloqueou. Por que você achou que ele ia te salvar? Ela não discutiu. Só chorou. Mas agora, era um choro diferente. Não era culpa. Era perda. Ela não lamentava o que fez. Lamentava o que não conseguiu manter. E agora? Me encostei na parede. A resposta veio seca. Já dei entrada. Em quê? No divórcio. Ela engoliu em seco. Sem falar comigo? Você parou de falar comigo meses atrás. Eu só tô encerrando o silêncio. Ela levantou devagar. Não esperava isso. Nunca achou que eu teria coragem de terminar o enredo. Eu não achei que fosse acabar assim. Olhei nos olhos dela. E falei a única coisa verdadeira que me restava. Não precisava acabar assim. Mas você escolheu. Ela desceu as escadas sem dizer mais nada. Com a foto ainda na mão. E eu achei que fosse o fim. Mas o golpe final ainda estava por vir. E viria de onde a faca sempre corta mais fundo, de quem a gente mais confia. Eu achava que o pior já tinha passado. Que depois da última lágrima dela na minha porta, depois da foto revelada, do divórcio iniciado, das palavras jogadas como âncoras entre nós, tudo que restava era o vazio. E que, com o tempo, ele seria preenchido por silêncio e paz. Mas o silêncio nem sempre traz alívio. Às vezes, ele só prepara o campo pro último golpe. 3 dias depois,
recebi uma mensagem que me fez congelar. Era do Ita. Meu melhor amigo desde o ensino médio. Aquele que foi meu padrinho de casamento, que chamava Camila de mana e dizia que o nosso amor era exemplo. Aquele que sumiu aos poucos e eu nunca parei para questionar por quê. A mensagem era simples. Um aviso. A gente precisa conversar. Eu devia ter te contado antes. O coração parou. Sentei. Respondi com uma única palavra. Fala. 10 minutos depois, o telefone tocou. E eu atendi sem respirar. Do outro lado, uma voz que eu conhecia como a minha. Mano, me perdoa. Eu devia ter dito. Eu só, não soube como. Não respondi. Esperei. Ele suspirou, como se cada palavra lhe pesasse nos ossos. Eu sabia do Marcelo. Não tudo. Mas o suficiente. O silêncio entre nós durou um século. Desde quando? Perguntei, com a boca seca. Janeiro. Faz uns 5 meses. Eu vi umas mensagens. Ela comentou comigo que vocês estavam distantes, que as coisas estavam esquisitas. Ela fez parecer que vocês estavam meio separados. Disse que estava sendo sincera com ele, que era só um envolvimento leve. E você acreditou? Eu quis acreditar. Porque ela parecia confiante. E porque eu vi você sorrindo, ainda achando que estava tudo bem. Eu não quis ser o cara que ia destruir aquilo. Eu, fui covarde, cara. Você me deixou viver numa mentira. Você via ela me desmontando por dentro, e ficou calado. Eu sei, ele sussurrou. Eu sei que errei. Eu só, não consegui. Você estava feliz, cara. Eu não quis ser quem ia quebrar isso. E agora? Acha que eu tô feliz? Silêncio. Eu sinto muito, ele disse, por fim. Mas o pedido de desculpas veio tarde. Muito tarde. Desliguei sem dizer mais nada. E fiquei ali, com o telefone na mão, o peito oco, e a certeza de que a traição nunca caminha sozinha. Ela sempre vem acompanhada de silêncio. E o silêncio, às vezes, machuca mais do que a mentira. Abri o álbum de fotos do celular. Vi imagens nossas com o Ita. Em churrascos, aniversários, Natal. A Camila rindo com ele. Eu no meio. Felizes, ou pelo menos parecendo. E entendi. Não era só meu casamento que tinha ruído. Era a base inteira da minha vida. Meus alicerces. Minhas certezas. Meus irmãos escolhidos. A traição da Camila foi um furacão. Mas o silêncio do Ita foi o terremoto que rachou a terra debaixo dos meus pés. Mandei uma última mensagem para ele. Você escolheu se calar. Não espere que meu perdão fale por mim. Bloqueei. Não por raiva. Por dignidade. E então, no sábado seguinte, como quem joga terra sobre um caixão, veio o último ato de cinismo. Recebi uma notificação no celular. Camila tinha atualizado o status nas redes sociais. Eu ainda não a tinha bloqueado. Parte de mim queria ver como ela lidaria com a própria sujeira. Ela postou uma foto sentada num café, luz suave, cabelo arrumado, maquiagem impecável. Sorriso delicado. Aqueles sorrisos de quem sabe exatamente o que quer que o mundo veja. A legenda. Às vezes, a gente precisa deixar para trás a versão de si mesma construída no silêncio. Crescer também é se sujar. E depois se limpar. Mais de 200 curtidas. Comentários de apoio. Você é forte. Orgulho de você por escolher o amor próprio. Quem não entendeu sua evolução, não merece caminhar contigo. Eu encarei a tela por um tempo. Sem raiva. Sem espanto. Só vazio. Não uma única palavra sobre o que ela fez. Nada sobre Marcelo. Nada sobre o hotel, o quintal, a reserva no meu nome, o rastro de destruição. Só frases de efeito, recicladas de posts motivacionais. No mesmo dia, ela mandou um e-mail para minha mãe. Dizia que lamentava o fim, que ainda respeitava nossa família, que torcia pela nossa paz futura. Assinou com carinho, Camila. Minha mãe me ligou, com a voz embargada, sem saber o que sentir. Eu só disse. Ela tá reescrevendo a história. Mas eu ainda tenho as páginas reais. À noite, um amigo nosso em comum, o Ben, me mandou prints do grupo antigo. Camila tinha deixado uma mensagem para todos. Queria que soubessem por mim. Eu e Leandro decidimos seguir caminhos diferentes. Foi tudo muito maduro, muito respeitoso. Estamos em fases distintas. Por favor, não escolham lados. Ela transformou um campo de batalha numa fábula de separação saudável. Respirei fundo. E sem dizer nada, enviei 3 imagens naquele grupo. A reserva no meu nome. A selfie dela na cama.
A foto no quintal com Marcelo. Nenhuma legenda. Nenhuma explicação. Apenas a verdade. Silêncio. Bem respondeu com o meu Deus. Outra amiga escreveu, ela disse que não era assim. Eu mandei. Era pior. E saí do grupo. Não precisava de consolo. Nem de julgamento. Só queria deixar a verdade no centro da mesa antes de sair do recinto. 3 semanas se passaram desde a última mensagem dela. Nenhum texto, nenhuma ligação, nenhum novo post. Talvez tenha percebido que sem plateia, não existe performance. E sem mentira, não existe personagem. O silêncio, esse sim, me trouxe paz. Uma paz tímida, discreta, mas minha. Doeu. Mas passou. Doeu. Mas me curou. Doeu. Mas me ensinou. Hoje, pendurei na sala um quadro que ela dizia não combinar com o estilo da casa. Sempre disse que brigava com a energia do ambiente. Pois bem. Agora é minha casa. E minha energia é o que sobrou depois do vendaval. Naquela noite, sentei no quintal. O mesmo onde ela levou outro homem para dentro do meu mundo. Mas agora, tudo era diferente. O ar era leve. O banco era só meu. As luzes de Natal ainda estavam ali, piscando tímidas, como testemunhas silenciosas de tudo que ficou e tudo que partiu. E eu entendi, de verdade, pela primeira vez. Isso nunca foi uma história de amor. Foi um alerta. Sobre os silêncios que escondem mundos. Sobre os laços que sufocam. Sobre a importância de se ver no espelho mesmo quando tudo ao redor te empurra pro papel de tolo. Mas, acima de tudo, foi uma lição que nem o pior dos abandonos pôde apagar. Se você é o único lutando por aquilo, então não é amor. É teatro. E eu cansei de atuar. Agora, sou só eu. E minha verdade. E finalmente, isso basta.